Opa, saúde, estamos de volta. A gente está falando sobre esse órgão precioso que a gente tem, o maior órgão do nosso corpo, a pele. E agora a gente fala sobre os chamados cosméticos modernos, cosméticos com funções específicas que funcionam quase como um medicamento. O que há de novo nessa área? Vamos entender mais sobre esse assunto com a doutora Marcela Matos, que está de volta aqui ao programa. A gente conversou na época do Carnaval, falamos sobre os cuidados durante a folia, o Carnaval Belo Horizontino é sempre um sucesso, né, doutora? E estamos aqui de volta falando sobre essas novidades que colocam muita responsabilidade dos cosméticos, né? Com certeza. É um assunto super em alta, né? Quem não quer cuidar da pele hoje, né? E o que há de novo quando a gente fala de ácido hialurônico, colágeno, toxina botulínica? São palavras que a gente já acostumou a ouvir e colocar no vocabulário. O que vem junto com todas essas palavras que a gente está se acostumando e a cada dia aparecem novas possibilidades? O que tem de novo, que teve até um congresso internacional recente agora em junho em São Paulo, que é um congresso mundial. A gente tem exossomos. Exossomos. Costume-se a ouvir essa palavra, porque a gente vai ouvir muito falar sobre exossomos. Sim. Já é uma tendência fora, na Europa já é uma realidade, no Brasil está chegando agora. Então, o que são os exossomos? São uma partícula menor do que a proteína, tá? Então, a gente tem os lisossomos e dentro deles a gente tem um material que pode ser extraído de maneira, assim, muito controlada, tirando inclusive a parte humana da coisa. Então, assim, o que torna o material bastante seguro. Então, pega só realmente a parte funcional, tirando aquilo que é humano. A gente pode extrair exossomo do cordão umbilical, pode extrair, assim, de outras células com potencial de fazer regeneração. Então, o que o exossomo vai fazer? Essa parte de medicina regenerativa. Então, se eu for falar assim, estabelecer o anti-age, o colágeno é uma parte, mas não é só. Então, a gente tem que entender que o processo de envelhecimento é muito além do que a perda de colágeno. Então, o exossomo vem para isso, para fazer essa comunicação intercelular, manter as funções ativas, inclusive a função de produção de colágeno. Ah, sim. Legal, né? Mas quando a gente fala dessa absorção do colágeno, quando a gente coloca também na rotina de cuidados aí, comprimidos de colágeno, o organismo não absorve esse colágeno, né, doutora? Tem uma questão delicada nisso aí, né? Tem o colágeno por via oral, que deve ser esse que você está falando, que é o nutracêutico. Então a gente tem os cosmecêuticos, né, e tem os nutracêuticos, que não são medicamentos, né, mas obviamente vão ser coadjuvantes no processo, né, de melhora da pele. Então, o colágeno hidrolisado em peptídeo, a gente tem colágenos específicos que existem estudos mostrando que fragmentos deles, né, aminoácidos, realmente eles vão ser absorvidos e parte chega na pele. Então, existem estudos mostrando, com marcadores, mostrando que fragmentos podem chegar sim na pele. Mas isso não com todos os produtos, lembrar disso, né? Sim. Produtos específicos que apresentam alguns estudos. É como se cada palavra fosse uma parte, né? Colágeno, e aí a gente pega essa sopa de letrinhas, vai dividindo e faz com que ela seja absorvida. Exatamente. Ou pelo menos tenta que ela seja absorvida, seja otimizada, né? Os estudos mostram isso, mas obviamente, né, a gente não fica restrito a isso na dermatologia, existem procedimentos que vão estimular o colágeno também, então existem os bioestimuladores de colágeno, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, vou fazer um bioestimulador de colágeno, que são substâncias que são injetadas na pele. Então parece que essa associação do oral com a injeção para estimular a pele a produzir colágeno é uma boa casadinha. E aí o desafio, né, de pesquisadores pelo mundo afora e de cirurgiões plásticos também é fazer com que isso fique natural, né? Que Exatamente. Não fique, que esse rejuvenescimento não seja algo tão exagerado, porque na verdade a gente precisa também amadurecer. A nossa pele, o nosso rosto, ele mostra um pouco da nossa história, né? A gente tem que entender que nós estamos envelhecendo, né? Fato. Mas não simplesmente deixar o tempo passar de qualquer forma, existe a possibilidade de amenizar. Então hoje a gente utiliza termos muito como naturalização, ao invés da harmonização. A gente tem buscado essa nova nomenclatura que é a naturalização.
que é você bem na sua faixa etária, na sua condição, com a sua história, com seus desgastes, com seu estresse oxidativo, mas você na sua melhor versão. Sim, Tá? a naturalização de cada etapa da nossa vida, né? Exato. A doutora falou sobre esse tratamento com relação ao cordão umbilical, então é algo que assim, existe também já há algum tempo, congelamento desse cordão umbilical, guardar, o filho nasce, pô, vamos ver se esse cordão umbilical pode, no futuro, levar para um banco de cordão umbilical, para que esse material possa ser usado para salvar a vida do filho, né? É. Mas também é muito polêmico isso, né? Isso. São células totipotenciais, né? São células com potencial de virar outras células. Do cordão umbilical ela é assim. Esse do exossomo que eu falei, já existem grandes laboratórios que já fizeram todo esse trabalho por trás, para tirar essa questão, até por conta de contaminação, né? Se a gente for pensar, poxa, cordão umbilical de um outro ser que a gente não sabe a procedência. Então, existe todo um processo de um estudo que eles conseguiram extrair toda a parte humana e pegaram só exatamente isso que eu te falei, que é o exossomo, que é essa menor partezinha de uma pequena parte da proteína. Então, assim, é muito menor do que a proteína. E a comercialização disso, já que nós estamos falando de uma parte humana, né? Não, tirou o Não, humano. eu estou dizendo que vem de um cordão umbilical, vem de alguém, né? Sim. Existem questões éticas, tudo por trás disso. Curioso isso, né? Exato. Tanto essa questão que você falou se a mãe quer guardar isso, até no próprio Brasil, isso é uma questão polêmica, né? Muito polêmica, muito polêmica. Eu conheço pessoas que defendem, tem pessoas que são completamente contrárias, acham que é um desperdício de dinheiro que se for para doar, que doe para pesquisa. Exatamente. Que doe para hospitais que fazem pesquisas relacionadas a isso. Agora, se a partir daí surge um produto que separa a parte humana, como a senhora disse, e usa essa proteína para o chamado cosmético modernos, os o nome que o nosso querido Madurinho colocou aqui, a gente ficou sem entender, porque ele está avançado na frente do tempo, o Gargantinha de Ouro. Dermocosméticos. Seriam produtos que estão... O menino é avançado demais. Que vêm com o intuito de tratamento, mas não configuram no termo remédio, medicamento. Vendo? Então, são nomes isso, é o futuro chegando, é o futuro de ontem chegando hoje, quer dizer, de amanhã chegando hoje, de anteontem a gente olhando. Já chegou, tá? Já chegou há muito tempo. Já chegou. Doutora, e com relação a isso, né, dentro desse mundo de novidades, fez muito sucesso também o tratamento que a Anitta, quer dizer, sucesso de Deu o que falar, né? Exatamente. Deu o que falar. Não a palavra certa não é fazer sucesso. Deu muito o que falar quando a Anitta disse que fez um tratamento com o seu próprio plasma. Tirou a parte do sangue. A parte do sangue, tirou o plasma do sangue e usou isso num processo de cuidado com a pele. O que é de fato isso, doutora? O termo, né, que a gente utiliza, que é o PRP, que é plasma rico em plaquetas, tá? Sempre lembrando que o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, não regulamentou ainda isso no Brasil, tá? Então, eu acredito que ela tem uma médica fora, que ela fez alguma coisa fora também. No Brasil, isso pode ser feito em esquema experimental e tem que estar de acordo com o paciente tem que estar ciente disso. Mas fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, já é utilizado há alguns anos. Tem uma imagem que você deve lembrar de uns anos atrás, 2013, 15, da Kim Kardashian, toda suja de sangue, do próprio sangue, falando que fazia o Vampire Facial, que porque era sangue dela mesma. E como que isso é feito? Retira o sangue da veia, esse sangue é levado para uma centrífuga junto com materiais que ajudam a fazer essa separação. Aí é retirado e fica essa parte mais pura da plaqueta que vai fazer o estímulo de fatores de crescimento. Fator de crescimento de fibroblasto que vai fazer a produção do colágeno. Então, assim, a teoria é o quê? Fazer, através do seu próprio sangue, o estímulo de fatores anti-idade. Tudo atrás do colágeno. Toda a tecnologia, na verdade, está buscando... A gente volta para o colágeno o tempo todo, né? Recuperando esse colágeno, que vai escapando, né? As primaveras vão passando, o colágeno vai se esgotando, vai ficando cansadinho, né? Cansado, fica ali meio fraquejando, né? Então, que interessante. Aí esse sangue, ele seria um caminho para
reativar a própria produção. Isso pode ser introduzido através de agulhinhas, né, agulha normal, ou aquele microagulhamento. Então, hoje a gente tem também a radiofrequência microagulhada, tem aparelhos que fazem pertuitos, caminhozinhos por onde você pode introduzir esse material. Lembrando que a nossa pele ela é uma barreira, né? Então, para que haja uma eficácia do produto, o ideal seria pertuitos, buraquinhos. Então, todos os procedimentos que fazem buracos na pele, né, caminhos para entrada, facilitam a penetração. A Anitta, ela mostrou também no skincare dela um creme que continha uma parte do sangue dela. Então, assim, do ponto de vista médico, né, armazenar um sangue num creme, mandou manipular junto. Eu questiono até a duração, se isso entraria na pele, se justifica isso, igual eu te falei. A nossa pele ela é uma barreira, então muitos produtos realmente eles têm dificuldade de penetrar na pele em função dessa característica de barreira mesmo. Sim, Mas ela mostrou no skincare, ela falou que fez o procedimento e no skincare dela ela mostrou também ela aplicando um creme contendo o próprio sangue. Doutora, e é curioso porque é um mercado que movimenta muito dinheiro, com interesse cada vez mais aguçado, né, da população do mundo em torno disso. E o ponto de atenção é justamente com o que acaba sendo muito fantasioso, uma entrega que, na verdade, não é nem honesta, né? O que geralmente, assim, a gente tenta colocar para os pacientes, né, para o público na internet, é procurar um médico dermatologista para conversar sobre o assunto, porque, assim, tem coisas, né, do ponto de vista ético mesmo, que a gente vê que não faz muito sentido, tá? Então, isso tudo tem que ser conversado, às vezes o público leigo, na hora que vê isso, vai tentar fazer alguma coisa em casa, a gente tem que filtrar muito como que isso é passado para a população geral, né? Então, tudo hoje existe dentro do CRM, né, do Conselho Regional de Medicina, existem regras e guidelines, o que é e o que não é. A gente não pode simplesmente fazer o que eu acho, o que eu acredito. Existem regras dentro da dermatologia que precisam ser seguidas. E uma atenção muito grande por parte de quem busca esses serviços com relação à diferença grande de preços, né? Também. Porque a gente aí está falando até de risco de vida. Procedimentos são feitos por médicos que estudam praticamente a vida toda para fazer isso, se dedicam, gastam energia, dinheiro, estudo, tempo de vida. Gastam colágeno. Gastam colágeno para tudo isso e não dá para acreditar que algum procedimento igual vai ser oferecido no fundo de um salão de beleza, por exemplo, né, doutora? Sim, e pensando até nessa questão, né, de retirar o próprio sangue, risco de contaminação, né? Então, assim, tem todo um critério, né, de esterilização, os materiais têm que ser propriamente descartados, então não é realmente em qualquer lugar que a gente orienta que seja feito esse tipo de busca. No campo da pesquisa, eu tenho acompanhado também uma pesquisa muito bem desenvolvida com relação ao canabidiol ligado à estética, né, doutora? Tem coisas muito legais surgindo, né? Sim, nós temos várias propriedades sendo estudadas, desde alopécia, no tratamento de alopécia com esses derivados, né? Também tratamento de doenças inflamatórias da pele, como acne, como dermatite atópica. E lembrando também, do ponto de vista tópico, né, ainda faltam alguns estudos, estão começando a desenvolver algumas coisas de aplicar. Tem se falado muito das propriedades por via oral. Por quê? Porque tem também nessas doenças, se a gente for entender, por exemplo, uma dermatite atópica, que é uma doença que cursa com lesões pruriginosas, as lesões geram, do ponto de vista, né, de qualidade de vida, um impacto muito grande na qualidade de vida, que o paciente, esteticamente, ele sente-se desconfortável de se apresentar socialmente. Então, quando trata também essa parte do emocional, tem essas propriedades tranquilizantes, calmantes, que vão ajudar a melhorar a qualidade do sono, às vezes doenças que fazem muita coceira, comprometem a qualidade do sono. Então, a gente tem visto, sim, uma vertente bem interessante indo para esse caminho. Muito bacana também, cada vez mais, a convergência de estudos relacionados à qualidade do sono, para interferir em toda a nossa... Aquela frase, vou descansar minha beleza, não é à toa, né?
Não. Essa frase é ótima, né? Porque durante o sono você tem todo o processo de reparo de funções, entendeu? E a pele se beneficia muito do sono também? Completamente. A pele realmente ela vai transmitir ao mundo a sua qualidade de vida, o seu estresse, a sua privação de sono, o tipo de hábitos que você tem, o tanto de exposição solar que você teve ao longo da vida. Então, assim, ela é um grande reflexo de qualidade de vida. Aquela noite mal dormida, você acorda, parece que lutou contra o Mike Tyson, né? A pele está sentindo ali, né? As olheiras, a qualidade da pele mostra também, doenças inflamatórias se exacerbam, né, com a privação do sono. A senhora falou de uma questão muito importante também, as olheiras, que muita gente sofre com elas, acho que as mulheres mais do que os homens, né? Os homens também estão buscando muito tratamento de olheiras. Sim, mas com certeza, mas as mulheres, historicamente, elas já procuram isso há muito tempo, né? É algo... A olheira pode ser considerada uma questão crônica? Ela tem tratamento, mas não tem cura? Dependendo do tipo de olheira, então nós temos olheiras com 3 componentes diferentes ou podem ser os 3 associados, né? Então a gente pode ter a pigmentação. A pigmentação tem muito a ver com questões até assim raciais. A gente vê em árabes aquela olheira mais pigmentada. A gente vê a olheira também com características vasculares, então aquela olheira arroxeada que tem uma tendência a ter essa projeção com noites mal dormidas pelo componente vascular. E tem uma olheira que ela é anatômica. A gente vê criancinhas com um fundinho aqui, que é como se fosse um vão existente entre a região óssea e o globo ocular. Aquilo ali é anatômico. Então ela não tem relação com qualidade de sono, com nada, é do próprio indivíduo. E às vezes tem os 3 juntos, né? Então assim, obviamente, o componente pigmentar e o componente vascular, eles são variáveis de acordo com esses hábitos. Então privação de sono, tabagismo, exposição solar sem o protetor solar, tudo isso pode exacerbar esse tipo de olheira. Então a olheira, ela pode ser uma característica crônica, piorada pelo estilo de vida que a pessoa tem. Agora essa anatômica, que é o do fundinho, a gente às vezes até antes, né, de uma idade mais avançada, por exemplo, tem pacientes com 20 anos que procuram para fazer um preenchimento. Se você pensar, tem envelhecimento ali? Não tem envelhecimento, mas é anatômico e incomoda muito. Obviamente, nesse caso, a gente abre a sessão e faz um preenchimento de repente mais cedo para tirar aquela canaletazinha do fundo. E nós estamos falando de qualidade de vida, né? Estamos falando de pessoas, pessoa que se aceita melhor no mundo com um preenchimento, gosta de se ver dessa forma, né? E hoje em Faz dia, bem isso, né? com essa questão, né, das pessoas estarem sempre o tempo todo se expondo, né, fazendo selfie e trabalhando às vezes, né, com o computador, com a imagem, a busca, ela é aumentada hoje. As pessoas se veem mais nas imagens e procuram atenuar aquilo que incomoda elas. Sim. Mas é muito importante a gente falar aqui também, doutora Marcela, que essa cura que é buscada, ela não pode ser tão imediatista. Falamos do sono como algo fundamental para dar suporte a uma pele boa, a uma pele descansada, literalmente bem dormida, né? Mas tem também até o funcionamento do intestino, que é outro cérebro nosso que precisa... A nutrição de uma maneira geral, né? Então, assim, a qualidade dos seus alimentos, o que você ingere, né? Se você ingere uma quantidade suficiente de líquidos também por dia, para melhorar a sua hidratação também de dentro para fora. Então, na verdade, um todo, né? O intestino, a gente brinca que é o segundo cérebro, né? Porque todo um organismo, ele vai funcionar de acordo também com o funcionamento do seu intestino. Aí isso vai funcionar para a pele, para os cabelos, também quando você tem, de repente, uma má absorção de vitaminas, você está até ingerindo legal, mas sei lá, você tem uma intolerância à lactose, uma intolerância ao glúten que ainda não foi identificada, você vai ingerindo, mas você não vai absorvendo direito e isso vai comprometendo o quê? A nutrição global, inclusive dos anexos, né? Unhas, cabelos. Muito bacana. Então nós estamos falando de tecnologias muito avançadas, estamos falando de coisas muito legais com relação à pesquisa desses remédios, os dermocosméticos, cosméticos que são quase remédios, né?
Mas a gente não pode esquecer desse tratamento, e agora eu também queria lembrar da saúde mental, da nossa paz de espírito. Quando a gente fala que sente na pele os problemas, Sim. a gente tá dizendo literalmente o quanto a pele sofre com tudo isso, né? Doenças, né? Porque depressão é doença, ansiedade, vão impactar também a qualidade da pele, o seu nível de envelhecimento está muito atrelado também a seu estilo de vida, o grau de ansiedade que você vive. Então, assim, o estresse oxidativo, né? Estresse, mas o estresse oxidativo que seria o quê? Produção de radicais livres, gerando a quebra do colágeno, da fibra elástica, do ácido hialurônico. A gente tem ácido hialurônico na pele também. Então, a nossa derme, ela tem essa combinação desses todos os itens. Por isso que a gente faz o uso do ácido hialurônico, porque ele é também parte da nossa pele. Então, na hora que você vai tendo uma alimentação rica em carboidratos, você vai formando os produtos da glicação avançada que vão prejudicando a produção de colágeno, vão quebrando esse colágeno, prejudicando a derme. O estresse oxidativo, o estresse mental também vai fazendo isso. Vai gerando a produção de mais radicais livres, de novo, gerando a degradação. E, obviamente, se a gente está falando de doenças também, todo esse processo de inflamação que isso aí vai gerando, vai também exacerbando doenças inflamatórias, a psoríase, o vitiligo, todas essas doenças que têm um componente inflamatório como base. Se a gente vai tendo, do ponto de vista emocional, cada vez impactos maiores, a nossa pele ela vai sofrendo cada vez mais. Exatamente. Então, não adianta toda a tecnologia do mundo ao alcance dos dedos, na ponta dos dedos, se a gente não tiver uma atenção maior com um todo, né? É um todo, na verdade, né? Não tem separação, né, doutora? Eu acho que, assim, temos mais alternativas, né? Temos os bioestimuladores de colágeno, temos o PRP, temos os exossomos para nos ajudar a combater o que a gente tem feito diariamente. Para corrigir os equívocos que estão se acumulando, o que a gente né? tem feito. Então, assim, ao mesmo tempo que a medicina tem avançado muito e a gente tem muito mais ferramentas, o que a gente tem que olhar? Como é que está a nossa qualidade de vida, né? Será o que a gente está fazendo? O que está pensando? Exato. Até o que a gente pensa atrapalha a pele também. Tá pensando coisa ruim, assistindo o jogo do Cruzeiro atualmente, atrapalha. Tira o sono de qualquer um, né, doutora? Atualmente. Depois vai melhorar. Mas, olha, eu acho muito bacana essa conversa aqui, um ponto de atenção para perceber que não existe milagre, né? Não. É preciso ter muito cuidado com promessas milagrosas, custos muito pequenos também, né? E procurar ler um pouco mais, né? Ter uma visão crítica, né, do que as pessoas postam. Acho que tudo na Instagram é muito bacana, né? Mas, assim, ter uma visão crítica, começar a ver, olha, isso aí realmente tem fundamento. Na dúvida, procurar um médico responsável para discutir um pouco sobre o assunto, né, com alguém que sabe de fato, né, o que está orientando, né? Hoje o fato da gente estar mais conectado, a gente está com mais conexão, mas isso não quer dizer que a gente tem mais informação. Informação é remédio, informação salva vidas, informação também mal dada pode atrapalhar muito a vida de muita gente, né? Hoje em dia é muito engraçado porque chegam pacientes, às vezes, primeira consulta, já com o que eles querem fazer. Né? Eu gostaria de fazer tal coisa, doutora, mas assim, sem o nosso aval antes, porque como você mesmo já disse, nossa vida dedicada à ciência, ao estudo, é soberana, né? Então, a experiência que a gente vai adquirindo também em atender pacientes ao longo da vida e saber aquilo que é ideal para você e aquilo que não é. Claro. Né? E o paciente chega lá, rodou ali 10 minutos de tela para cima e para baixo, já se sente informado o suficiente para definir um tratamento que é mais adequado a ele, e né? muitas vezes ainda não tem indicação, tem tratamentos que realmente precisam de indicação, porque olha, se eu ainda não estou num nível de perda de colágeno suficiente, qual o intuito de estimular aquele colágeno, entende? Então, assim, pacientes com 20 anos querendo fazer bioestimuladores de colágeno sem nenhum sinal de perda de colágeno, não é indicado, né? Então, assim, cabe a gente também ter essa honestidade de virar e falar assim, olha, esse procedimento é muito bom, mas ainda não é o momento para você fazê-lo. Ou então, às vezes, o contrário, às vezes já passou do momento também de fazê-lo, e às vezes a gente tem que indicar alguma outra forma, uma cirurgia, alguma coisa desse tipo.
Certo. Doutora Marcela, muito obrigado. Sempre uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço. Boa sorte aí na jornada. Valeu. Obrigada. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Olha, nosso WhatsApp aí, o 997915990, para você mandar críticas, sugestões e sugestões de assuntos que você queria ver aqui no nosso canal Viver Brasil. Até a próxima. Saúde!